cada mês de R$1 milhão, ou seja, o terreno custou 12 milhões. E no recibo tinha a quem estava recebendo esse 1 milhão cada mês, esses 12 milhões. Olha, havia uma pessoa que era direcionada a esse recibo, agora a pessoa nunca apareceu na tesouraria da igreja, nunca apareceu na reunião do presbitério, nunca apareceu na reunião geral. Eu confesso ao senhor que, como assessor do primeiro tesoureiro à época, o pastor Luiz Mário, e posteriormente o pastor Oscar Dantas, eu nunca conheci esse senhor, essa pessoa que fez essa venda desse terreno. Ou seja, para nós que éramos funcionários, assessores da tesouraria, não tomamos o conhecimento. E muito menos como presbítero, esta pessoa não foi apresentada na reunião do presbitério. Ou seja, o dinheiro saía e a gente não sabia para que destinação a pessoa E recebia. esse 50 mil direcionado ao deputado Adalto foi diretamente autorizado pelo pastor presidente? Pelo pastor presidente, conforme o pastor Luiz Mário chegou na hora na sala com o deputado Adalto. Ele falou que a autorização tinha partido do presidente da igreja. Sabe dizer se essas situações foram denunciadas pelos querelados, foram denunciadas em vídeo, em matérias, exatamente essas questões desses desvios de conduta? Os administrativos, né? Situações administrativas foram denunciadas pelos querelados, não a igreja, né? Mas esses desvios de condutas foram denunciados pelos querelados, inclusive perseguições a obreiros, entendeu? Que nós trabalhamos na área 20, na área de Olinda durante muito tempo. Obreiros eram perseguidos, obreiros eram colocados no canto da parede se discordasse de qualquer posicionamento do coordenador da área, que dizia que fazia tudo a mando do pastor presidente da igreja. Eram perseguições. Você, como trabalhou na igreja, logicamente fazia o pagamento. Você sabe dizer o salário do pastor aí, está abrangendo tudo? Tudo. Olha, o salário de contra-cheque dele gira em torno de 102 salários mínimos. Mas, se formos levar em consideração os carros blindados, o cartão corporativo, gira em torno de quase R$200 mil. A renda dele, o que Quase a igreja... 200 mil. Sabe dizer se o filho dele também recebe também alguma remuneração da igreja? Recebe mais de R$50 mil em contra-cheque, mas também recebe cartões corporativos e outras benesses que vai em torno de R$100 mil. Apartamento dele, outras a coisas. esposa também do pastor presidente também recebe? Recebe como funcionária, recebe em torno de quase 15 mil, 20 mil reais. A família do pastor, toda a família, incluindo filhos, incluindo genro, nora, irmãos, todas elas trabalham na igreja? Quase todos recebem, né? Recentemente a irmã Ana Cláudia, que é a esposa, era filha do pastor, era chefe do departamento de psicologia da igreja e recebia um salário de quase R$9 mil. O esposo dela, irmão José Hildo, assessorava o pastor, o gabinete do presidente, e recebia salário de aproximadamente R$8 mil também. Você, como trabalhava lá e depois da conclusão fizeram um edital para fazer a construção do megatemplo, você sabe dizer qual foi a empresa que venceu esse edital? Olha, em uma das empresas que estavam na licitação e conforme informações que chegaram ao departamento da tesouraria era a Odebrecht. Odebrecht ganhou a licitação. Conforme... Hoje, você pode dizer se foi construída alguma coisa? Foi construída alguma coisa nesse terreno? Não tem nada não. Se a gente passar lá na frente do terreno, está livre. Não tem nada construído. Nada foi construído. Nada foi construído até hoje. O único valor da compra que foi feito foi os R$12 milhões. Mas até hoje nada foi construído no terreno. Pelo que você anda pela igreja, que você é presbítero, essas acusações, esses vídeos mudaram a reputação da igreja? De jeito nenhum. A igreja, na verdade, hoje, essas acusações, ainda tem muito mais coisa que deveria ter sido falado e eu acho que ainda foi pouco, porque a igreja hoje se encontra dividida. O ministério do atual gestor presidente está dividido. É tanto que hoje eu sou presbítero da igreja e não coaduno com esses tipos de desvios de finalidade, que eu digo que é. Excelência, só uma anotação aqui. Nós todos estávamos com o celular desligado. Por ordem de Vossa Excelência. Mas eu pedi aqui para o meu colega ligar o celular, porque eu estou aguardando notícias
de minha filha. Então, eu queria só informar o senhor, o celular dele está ligado momentaneamente, para receber alguma notícia, porque são 7 horas da noite, 7h15 quase. Eu pedi essa autorização, senhor. O senhor não achar que a gente está desobedecendo nenhuma ordem. Você sabe dizer, logicamente, pelo conhecimento que você tem da nossa igreja, se existe presbíteros, pastores, até hoje perseguidos pelo pastor presidente, porque não concordaram com a sua direção? Muitos pastores perseguidos, muitos pastores foram tirados dos campos, muitos pastores foram jubilados dos seus campos de forma prematura, e esse que vos fala é atualmente um presbítero perseguido pelo atual presidente, pela atual gestão da presidência da EADPE. Inclusive minha família vem sofrendo perseguições essas que tivemos que aproximadamente um mês atrás pedir proteção testemunhal à Polícia Federal, porque a minha irmã é autora de um dos inquéritos contra o deputado estadual Adalto Santos no Ministério Público, e o deputado está sendo investigado por supostos crimes eleitorais. É a denúncia que pesa na cidade de Jaboatão. E foi denunciado o deputado, e a Polícia Federal, a mando do Ministério Público, solicitou a instauração de um inquérito esse que nós depomos na semana passada na Polícia Federal, e atualmente a minha família vem sofrendo grande perseguição, principalmente por parte de um gestor, pastor, que trabalhei algum tempo também com ele, chamado Nato Jackson Saraiva, que é o superintendente das escolas dominicais no estado de Pernambuco, e hoje ele, depois dessas denúncias, foi dirigir a escola dominical no bairro que eu moro. Ele tem 800 escolas dominicais para tomar conta, e ele foi dirigir uma congregação da escola dominical do bairro que eu moro, e disse que foi a mando do presidente da igreja. A minha irmã assumia a função, a minha irmã que vai depor, assumia a função de professora de escola dominical, e ele, aproximadamente 2 meses atrás, tirou a minha irmã da classe, da escola, de forma pública. Depois lá fora chamou ela, disse que tinha sido mandado pela presidência da igreja para fazer aquilo, e disse algumas palavras de injúria contra ela. Eu não estava no templo na hora, minha irmã ligou para mim, eu tive que ir para o templo. Quando cheguei lá, ele disse que nós éramos testemunhas da Polícia Federal, mas que tinha problema, que podia denunciar a testemunha como coação testemunhal, porque a igreja tinha advogados para pagar para defender ele diante da Polícia Federal. E assim fizemos. Entramos com uma petição solicitando proteção testemunhal à Polícia Federal e pedindo a intimação dele. Ele estará sendo intimado possivelmente nos próximos meses. Sabe dizer, já que você trabalhou há pouco na igreja, se a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco contratou alguma empresa de segurança clandestina? Doutor Luiz, na verdade, existe sim uma empresa de segurança que, enquanto nós trabalhávamos lá, essa empresa está sob a responsabilidade do presbítero Severino Cabral, e a esse presbítero existe uma forma de laranja, né, que a gente pagava ela, a esposa, entrava o dinheiro na conta da esposa dele para pagar os funcionários, que eram policiais militares da ativa e da reserva, que fazia procedimentos de milícia armada. Inclusive, diante desse fato, essa mesma minha irmã, pelo fato de ter denunciado o deputado Adalto, esteve no Congresso de Mulheres no dia 29, 30 e dia 1 do mês de junho, e ela foi agredida. Ela foi agredida nos corredores da igreja por um dos assessores da presidência da igreja, o senhor Joaribe Santos. Nós tivemos que abrir uma representação contra esse senhor, porque ela apanhou no corredor da igreja pelo senhor Joaribe Santos. Sabe dizer o nome dessa empresa contratada pela Assembleia de Deus? A contratada, a empresa Servos. Pronto, Servos. Essa empresa gerecionada pelo Sargento Cabral. Acompanha o pastor presidente em todas as suas saídas. Ô, doutor Luiz. Mas é só para fechar agora. Esses nomes do sargento, do tenente, fulano de tal.
É porque, pronto. Deixa que ele responda. Pronto, eu vou Como ser é o bem, nome ser do bem rapaz? objetivo. Entendeu? É a última pergunta. Sem falar. Certo, é a Esse última nome. pergunta. É a última pergunta. Porque essa já está prejudicada. É essa a pergunta. Essa mas pergunta. É uma pergunta. Se os seguranças do pastor Ailton, contratado pela Assembleia de Deus, agrediram um dos querelados aqui no ambiente do juizado do idoso, chegando a ser medicado e ter convulsões por conta das agressões? Essa é a pergunta. Tive conhecimento, sim, doutor Luiz. Tive conhecimento que ele foi agredido, inclusive o vídeo foi publicado, né? E teve grande repercussão.